Queridos, eu gostaria de abrir a palavra de Deus hoje em 1 Reis 19, versículo de número 8. 1 Reis 19, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém, irmãos? Até aí, vamos orar a Deus? Senhor meu Deus e Pai, nós entramos na sua presença nesse instante, e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, através de quem tu és, através daquilo que tu fazes. Que o Senhor venha sobre nós, sobre o nosso espírito, com a tua força e a tua mansidão, com o teu cuidado e com o teu carinho, trazendo na nossa mente, Senhor Deus, a verdade da tua palavra, que nos liberta dos nossos pecados, que nos liberta dos nossos medos e de quem somos. Que nós possamos ser mais teus e menos nossos. Que o Senhor venha crescer e que a gente venha diminuir. Que a tua palavra confronte o nosso ser, console e nos motive a continuar a jornada da vida. É o que eu te peço hoje como teu humilde servo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse sermão que eu vou pregar essa noite é um tema que eu já gostaria de ter pregado há um certo tempo. Mas Deus ele falou assim para mim: Ivan, ainda não é a hora de pregar esse sermão. Ainda não é hora de falar com o meu povo acerca disso. E eu, como servo obediente do Senhor, eu esperei, e hoje é o tempo certo de tratar sobre esse tema. É um tema que eu vejo que você passa no seu dia a dia, no seu cotidiano. Hoje eu gostaria de falar sobre Deus dá descanso ao cansado. Deus ele dá descanso ao cansado. Eu vejo, irmãos, que o cansaço ele está presente no seu dia. O cansaço ele está presente na sua vida.
Eu li as pesquisas e elas dizem, o Ibope diz, que 98% dos brasileiros andam cansados e fatigados, que eles não têm uma boa saúde física, uma boa saúde emocional e nem uma boa saúde espiritual. Está nas pesquisas, você pode procurar. E em São Paulo é onde o cansaço mais bate na vida das pessoas. Eu sempre falo com os meus discípulos, existem duas coisas que acabam com a vida espiritual de qualquer um. A primeira delas é o pecado. A segunda delas é a rotina. A rotina vem, você faz a mesma coisa todo dia, vai para o trabalho, estuda, pega o transporte, gasta suas horas fazendo suas atividades que você precisa fazer, se preocupa com as coisas seculares que são importantes, as horas passam, já é hora de dormir, você dorme pouco, acorda no outro dia para fazer a mesma coisa. E aonde fica o seu relacionamento com Deus? E aonde fica a conversa que você desenvolve com Ele? Aonde fica o quarto de oração? Aonde fica a leitura bíblica? Você sabe do que eu estou falando. Se você é um cristão de verdade, uma cristã de verdade, você sabe que existem momentos em que a gente chega diante de Deus e Ele vem sobre a nossa vida e fala conosco, e nos dá direção, e nos dá conselhos, e mostra o que nós precisamos tirar da nossa vida, e nos consola, nos enche de poder para continuar a batalhar. Mas esses momentos, eles são raros, eles desaparecem. Quando a rotina vem, a gente fica muito ocupado para buscar a Deus. Irmãos, essa palavra hoje é para entrar no seu coração. Deus, Ele quer te dar descanso. Eu vejo que o cansaço, ele afasta as pessoas de Deus. Seja o cansaço físico, seja o cansaço emocional, seja o cansaço espiritual, o cansaço é o que afasta as pessoas de Deus. Mas Deus, Ele quer dar consolo, Ele quer dar descanso àquele que está cansado. Eu vejo na vida de Elias um profeta valente do Senhor, um homem que foi único na sua geração. Ele profetizou contra várias injustiças e contra vários reis maus e cruéis. Deus o usou tremendamente. Elias era um homem que disse: não choverá nessa terra segundo a minha palavra. Era um homem que Deus usava tremendamente, mas nessa altura, nesse capítulo, ele se encontrava como você se encontra, cansado, estressado, melancólico, triste, depressivo. Olha o que diz o primeiro versículo: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa o quê? Caverna. Irmãos, eu vejo nesse versículo a primeira coisa que você precisa para vencer o cansaço. As suas lutas, elas são fáceis? Não. As suas lutas são grandes? São. Os seus gigantes são difíceis de serem derrotados? Eles são. A sua vida traz dor, a sua vida traz desconforto. Mas olha o que aconteceu. Deus, Ele alimentou a vida de Elias, e com a comida que Deus deu a ele, ele conseguiu andar 40 dias e 40 noites. Por mais difícil que seja, você só chegou aqui porque Deus foi com você, porque Deus te sustentou, porque Ele é contigo. Sem a gratidão você não vai conseguir vencer o cansaço. Sem você olhar para trás e perceber que por mais que tenha sido difícil, Deus te trouxe até esse momento que você está hoje, você não vai conseguir ter uma boa visão de futuro, nem ter esperança no seu futuro. É preciso perceber, valorizar aquilo que Deus faz por você. E por vezes, irmãos, nós somos ingratos. Por vezes chegamos a Deus e dizemos: olha, eu não sei por que eu estou passando por isso, essa luta é grande, eu estou cansado, eu estou cansada, eu já vim até aqui, eu dei tudo de mim, nada muda. Senhor, muda a minha situação. Essas são as suas palavras. Mas é preciso ter gratidão no seu coração. Deus, Ele te trouxe até aqui.
com as suas dores, com as suas lutas, com o seu cansaço, mas Deus, Ele te trouxe até aqui. Irmão, irmã, se Deus, Ele te trouxe até aqui, Ele é capaz de te levar muito mais longe. É importante a gente ver a mão de Deus na trajetória da nossa vida, porque a gente precisa aprender de uma vez a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, quando você vê o que Deus fez na sua vida, isso vai te encher de esperança para ver que Deus pode fazer muito mais, muito mais. Apesar de ter sido sustentado por Deus, Elias, cansado, fatigado, perseguido, estressado, ele se esconde em uma caverna. E é isso que toda pessoa cansada faz. É isso que toda pessoa triste, com a vida depressiva, com os desafios faz. Se esconde em uma caverna. Pode ser que você não vá para uma caverna física, com morcegos, escuridão, pedra, rio, não. Mas você se esconde em uma caverna em si mesmo. Você não quer ver ninguém. Você deseja ficar sozinho. Você quer dormir como consolo para a sua luta. Você deseja se desligar desse mundo como consolo para as suas dores. E é nesse estado que você se encontra hoje, cansado, abatido, sozinho e triste, como Elias ficou. Irmão, não te consola saber que grandes homens de Deus tiveram os mesmos sentimentos que você tem? Não te consola que a mão de Deus estava sobre a vida de Elias, mesmo no momento em que ele estava vivendo essa fase ruim? A mão de Deus está sobre a sua vida também. E queridos, ali naquela caverna, se lamentando, triste, abatido, cansado, Deus visitou a vida de Elias. A palavra diz que veio o Senhor na caverna de Elias e perguntou para ele: o que fazes aí, Elias? E Elias começou a se queixar, a se lamentar: olha, eu sou perseguido, ninguém te ama, ninguém te quer. Uma visão destrutiva da vida, uma visão ruim a respeito dele, a respeito da sua realidade. Elias falou alguma mentira? Não. Realmente ele era perseguido, realmente ele tinha motivos para se lamentar, mas ele estava exagerando os problemas que ele tinha, ele estava exagerando os seus sentimentos. É isso que por vezes você também faz. Você tem o costume de olhar para os desafios e para as dores da vida de uma maneira muito maior do que elas realmente são. Deus, ele chega para Elias e diz assim: olha, vem para fora. E é isso que Deus está te dizendo hoje: olha, vem para fora, fale comigo, busque a minha face. A palavra de Deus diz assim: se aproxime de Deus, Ele se aproximará de vós. A palavra de Deus diz: fique de pé e eu falarei contigo. Irmãos, quando você se encontra cansado, triste e abatido, é essa hora que você precisa buscar a face de Deus, é essa hora que você precisa orar, é essa hora que você precisa buscar o altar de Deus, buscar consolo em quem Ele é. Muitos irmãos chegam para mim e dizem assim: pastor, estou cansado, estressado, a rotina está difícil, vou viajar para extravasar. Irmãos, com todo respeito à tua viagem, que gostoso que você vai viajar, mas o seu descanso não está em uma viagem, o seu descanso não está em um pacote da CVC de 7 dias em Porto Seguro. O seu descanso está em Deus, o seu consolo está em Deus. Não ouse buscar qualquer outra coisa para descansar, senão Deus, porque isso é idolatria. Você precisa tirar forças dEle, aprender a buscar quem Ele é. O apóstolo Paulo, ele afirma: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está fraco, você passa a depender o dobro da força de Deus. Não dependa de si. Os seus recursos não estão em você.
A resposta para o seu cansaço, para a sua tristeza, não está no seu coração. Eu sei o que essa autoajuda barata ela diz: olha, olhe para dentro de você, você vai ver coisas boas. Não, não olhe para dentro de você, você vai se decepcionar. Olhe para Deus, o Criador dos céus e da terra, busque a face dEle. É hora de conversar com Ele, é hora de tirar forças dEle, é hora de aprender a vencer através dEle. Davi diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Os montes eram um lugar de idolatria, os montes eram um lugar de adoração a Baal, a outros deuses pagãos, e o salmista ele diz assim: eu elevo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde virá o socorro. E por mais que os montes sejam altos e poderosos, eles servem como locais de idolatria. E o salmista diz: o meu consolo ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém. O teu Deus, ele é mais forte do que os montes, meu irmão. Amém. O teu Deus é maior do que você. O teu Deus é maior do que qualquer consolo que esse mundo pode te proporcionar. O seu Deus, ele é único, ele te entende, ele te criou com um propósito especial e específico. E aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel, justo e bom para terminá-la até o final. Você precisa aprender a buscá-lo. As coisas vão ficar difíceis. A igreja precisa abrir os seus olhos e perceber que Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. O mundo já está sendo preparado para a chegada do anticristo. O diabo vai dominar sobre essa geração e não vai demorar muito. É hora de nós subirmos o monte para orar. É hora de aprendermos a ficar nos nossos joelhos. É hora da igreja aprender a interceder, a buscar a face de Deus. Não existe nada na sua vida que seja importante, que seja precioso, que você vá conseguir sem oração. Tudo é conquistado na sala de oração. Tudo é conquistado no lugar onde Deus está. Eu costumo chamar a sala de oração, o quarto de oração, o momento onde eu estou a sós com Deus, eu costumo chamá-lo de sala dos tesouros escondidos. Eu costumo chamar de sala dos tesouros escondidos, porque é ali onde Deus me dá todos os tesouros que eu necessito para a minha vida. Consolo, força, paciência, fé, coragem, domínio próprio. Irmão, a vida vai te quebrar se você não aprender a orar. A vida ela vai te dobrar em dois se você não começar a jejuar, a buscar a face de Deus. A única coisa que a dor traz de bom é que nós costumamos a buscar mais a Deus, e Ele se apresenta em nós com mais força e poder. É a única coisa que a dor traz de bom na vida. Não permita que a dor te traga qualquer outra coisa senão a face de Deus. Quando Elias se encontrava no seu momento de solidão, triste, vazio, Deus disse para ele: sai para fora. E ele sai da caverna e quer se encontrar com Deus. Irmãos, quando Elias ele saiu para fora para se encontrar com Deus, Elias esperava que Deus o enchesse de poder ou fizesse alguma coisa para mudar radicalmente a sua situação. Elias esperava que Deus ele pudesse mandar um terremoto, mandasse uma chuva de poder, mudasse as circunstâncias ao seu redor. Elias ele queria se ver livre dos seus problemas, livre da perseguição, livre das humilhações. Elias queria um ponto de virada dentro, na sua vida, nas suas circunstâncias. Você vê que Elias espera que Deus fale com ele. Então Elias sai para fora da caverna e passa um vento forte, um vento impetuoso, e Elias diz para si mesmo: é o Senhor, Deus vai falar comigo, Ele vai usar esse vento para espalhar os meus inimigos para longe de mim. Mas a palavra diz que Deus não estava no vento forte. Então chegou o fogo. O fogo é consumidor, o fogo destrói, o fogo mostra o poder de Deus, o fogo purifica. Deus vai usar o fogo para destruir os meus inimigos e para mudar as minhas circunstâncias, como Deus fez com que o fogo destruísse e envergonhasse os profetas de Baal.
Mas a palavra diz que Deus também não estava no fogo. Então vem um terremoto que sacudiu a terra, que fez com que Elias tremesse. E Elias pensou consigo mesmo: Deus vai usar esse terremoto para destruir os meus inimigos e mudar as minhas circunstâncias. Mas Deus também não estava no terremoto. Então veio uma brisa suave, que de maneira leve tocou o rosto de Elias, os seus lábios, e Deus estava na brisa leve e falou com ele. Eu quero te dizer que eu sei que estão pregando aí fora, que você precisa de poder para mudar a tua vida, que você precisa de um terremoto, que Deus vai entrar com providência, que Ele vai fazer uma reforma. E eu sei que Deus age desse jeito. Eu já vi Deus agindo desse jeito. Por vezes Ele mudou radicalmente as circunstâncias da minha vida e as circunstâncias da vida dos meus irmãos. Mas nem sempre. Mas nem sempre. Você quer uma resposta de Deus? Ou você quer a sua resposta? Você quer que Deus te ajude? Ou que Ele faça o que você quer? Deus, Ele quer te alimentar nesse período difícil. Deus, Ele quer te dar força. Deus, Ele quer te dar orientação, Ele quer te dar estratégias e armas, mas não necessariamente Ele tem que mudar as coisas ao seu redor. Deus, para agir, Ele não tem que tocar nas coisas ao nosso redor, não tem que tocar nas circunstâncias. Para Deus agir, basta Ele tocar em você. Deus muda as circunstâncias ao seu redor. Deus estava na brisa suave e tocou o rosto de Elias. E o que Deus falou para Elias? O que faz aqui, Elias? O que acontece? E Elias começou a falar: olha, eu sou perseguido, eu sou injustiçado, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus dramas, eu tenho os meus problemas. E começou a se lamentar. E eu acho isso interessante porque a Bíblia, ela não fala aquilo que a gente pensa que ela vai falar. Porque se o texto parasse aí e a gente não soubesse o que ia continuar, a gente ia pensar: não, Deus, Ele vai responder: não, Elias, olha, você está sendo perseguido, mas eu vou te exaltar, fica tranquilo. A gente pensa que Deus vai tratar com cada questão que Elias estava se lamentando. Mas na verdade, Deus, Ele chegou com direção e orientação para a vida de Elias. Mostrou para ele aquilo que ele deveria fazer. Irmãos, eu não garanto que Deus, Ele vai te responder cada questão que você tem, mas Ele vai mostrar o que você tem que fazer. Ele vai te dar orientação, Ele vai te dar direção. A resposta que você precisa de Deus não está no fogo, não está no vento, não está no poder, mas está em uma direção de Deus, em uma palavra dEle, em Ele apontar o caminho para que você passe por Ele, e com coragem passe, porque quando você passar, você vai conquistar a vitória em nome de Jesus. Eu quero uma orientação de Deus. A gente precisa estar quebrantado. Senhor, faça algo na minha vida. A gente fala tanto sobre estar contrito, irmãos, e a gente não entende o que é estar contrito. Estar contrito quer dizer quebrantado. Quebrantado quer dizer desarmado. Desarmado quer dizer estar livre para receber qualquer coisa do Senhor. Em outras palavras, uma pessoa quebrantada é aquela que chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu estou com esses problemas, mas Deus, de Ti eu quero qualquer coisa que venha de Ti, Senhor, porque eu sei que tudo que vem de Ti é o melhor, que tudo que vem de Ti é o que eu preciso, que tudo que vem de Ti é o suficiente. É o maná, é a força que eu necessito para passar, para ser direcionado. E Deus entra com direção na vida de Elias, e Deus quer entrar com direção na sua vida. Ore e busque a face de Deus. Saia da caverna que você se colocou, porque Deus, Ele vai falar com você e vai te dar direções específicas para a sua vida. Amém. Ao chegarmos no texto, a gente vê que a partir do versículo de número 15, o Senhor começa a falar as direções para a vida de Elias.
E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vê e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás de Israel. E também, até aí. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. Deus entrou com providência na vida de Elias. Ele disse assim: olha, você vai ungir um rei da Síria. Esse rei da Síria vai guerrear contra a nação de Israel, que se desviou do meu caminho, vai subjugar ela, então eu vou levantar um outro rei. E esse rei vai ser segundo o meu coração. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer te dar direção. Ele quer te dar estratégia. Os dias podem ficar difíceis e escuros, mas jamais vai te faltar direção para enfrentar eles. De repente você vai agir com uma sabedoria que não é tua. Você vai falar uma palavra que você sabe no seu íntimo, que só pode ter nascido e vindo de Deus. E Deus vai tratar com essa situação difícil que você tem enfrentado. Sabe qual é a arma para vencer o desânimo? É saber que Deus nos dá direção. É saber que Deus nos dá sabedoria. Uma palavra para afastar a escuridão dos nossos caminhos. Essa palavra especial, ela vai entrar na sua vida. Talvez o seu filho, ele é rebelde contigo, ele faz coisas terríveis, você não sabe mais o que fazer para educar ele. Deus vai te dar uma palavra. Talvez você não sabe como lidar mais com as pessoas do seu trabalho, tem sido cansativo, difícil, você não consegue mais ver como pode continuar. Deus vai te dar uma palavra para os seus colegas de trabalho. Talvez a sua família, ela só se afasta dos caminhos do Senhor e está cada dia mais distante. Deus vai te levantar como profeta, como profetisa, e Ele vai te dar uma palavra para a sua família. Toda circunstância que você for enfrentar, Deus vai te dar sabedoria e vai te dar uma palavra. Fazendo assim com Elias, ele ungindo tanto o rei da Síria que derrotava Israel, quanto esse outro rei, filho de Nissi, que derrotaria o império sírio. Deus estava dando direção para Elias. Direção para Elias. Quem são aqueles que vão vencer o cansaço da vida e o estresse que ela traz? Aqueles que estão sensíveis à voz de Deus. Amém. Aqueles que se atentam à sabedoria que Ele quer dar. A direção vai vir de uma palavra. A direção vai brotar no seu coração. A direção vai nascer no quarto de oração, em súplicas e em jejuns. Mas ela vai vir no momento que você mais precisar. Deus vai entrar com providência. Amém. Eu quero te dizer, você nem vai se reconhecer mais. Senhor, de onde veio essa palavra de sabedoria? Meu Pai eterno, de onde veio essa direção? Meu Deus, de onde eu tirei que era para eu construir, que era para eu derrubar, que era para eu fazer diferente, que desse jeito não ia dar certo? De onde eu tirei isso? Só pode ter vindo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Tenho certeza que o Senhor me dará também a vitória final. Amém. A direção vem, meu irmão. E se você perceber, Deus também mandou que Elias ungisse a Eliseu como profeta no seu lugar. Eu quero te dizer que como cristão, você está deixando um legado. Você está deixando a marca na vida de uma outra pessoa. Quer seja mais novo, quer seja um membro da sua família, uma ovelha, um irmão, uma irmã da igreja, você está deixando a sua marca de cristão na vida do outro. Paulo deixou um legado para Timóteo. Ele disse assim para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e tu tens aprendido do meu exemplo, da minha maneira de viver, da minha intenção de coração. Tudo que Paulo era, ele transmitia para a vida de Timóteo. E você também está deixando um legado. Sabe qual é a estratégia para você vencer o cansaço? Sabe qual é a estratégia para você vencer a fadiga, as lutas? Esse sentimento que você tem de estresse é saber que existem pessoas que estão te olhando e você está deixando um legado.
A gente nunca sabe, irmãos, quem está observando a gente. A gente pensa que sabe. Quando a gente tem uma visão negativa da vida, a gente olha para a gente mesmo. A gente olha ao redor e fala, ninguém está olhando a gente. Eu não estou fazendo diferença na vida de ninguém. A gente se recolhe na nossa caverna, mas nós estamos deixando um legado. Eu conheço uma menina, trabalhava com ela. Foi um tempo árido na minha vida. Eu trabalhava em uma determinada escola de inglês. Eu dizia, Senhor, eu não tenho tempo para fazer boas obras, eu não tenho tempo para ir à igreja direito. Senhor, os meus sentimentos estão à flor da pele, eu estou estudando, trabalhando, estou cansado, estou estressado, não sei como passar daqui. E aquela mocinha vinha na hora do almoço, a gente conversava, falava de Jesus, mas ela mais falava do que eu. E aquela conversa já me aborrecia, eu ficava, ai meu Deus do céu, lá vem aquela menina de novo, Senhor, livra eu, pelo amor de Deus. Deixa eu sozinho comer em paz, que ela fica pelo menos falando, ela me questiona a respeito de Jesus, eu falo um pouco, aí ela quer falar no meu lugar. Menina ímpia, pagã, ela era até uma bruxa. Ela dizia que ela era uma Wicca. Mas depois de anos, acho que, vou revelar aqui, mas acho que depois de uns 8 anos, eu casei, 1 ano de casado depois, eu estou lá abrindo o meu e-mail. De quem eu recebo e-mail? Da menina. Espero que um dia ela venha aqui, chama Aline Souza, eu acho. E eu falo o nome dela porque ela mesma falou para mim, então ela também se sentiria confortável de falar aqui em cima, por causa disso. E ela escreveu e disse assim, Ivan, eu estou te escrevendo por 2 motivos. Eu nem lembrava dela, Aline, quem é essa menina aqui? Por 2 motivos eu estou te escrevendo. Eu falei, amém. Eu continuei lendo. Ela disse, primeiro, paz do Senhor Jesus. Eu quero te pedir perdão, porque eu fiz vários rituais de magia negra para acabar com a sua vida e eu não consegui. Eu fui fazendo níveis e tratados com demônios para acabarem com você e eu não consegui. Paloma leu o e-mail, eu mostrei para alguns irmãos também. E eu não consegui, então eu queria te pedir perdão em nome de Jesus, porque eu fui violento contra você. Segundo, eu fui para uma igreja, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador por causa da sua vida, porque os demônios voltavam para mim e diziam que aqueles pactos não podiam ser feitos contra aquela pessoa, e eles voltavam e eu vi que tinha um poder maior e eu me converti. Hoje eu estou casando com um missionário, nós vamos viajar para o mundo muçulmano. Muito obrigado em nome de Jesus, espero te encontrar um dia. Eu comecei a chorar, eu falei, pelo amor de Deus, manda o convite do seu casamento que eu quero ir com minha esposa. Ainda não tive a oportunidade de encontrar com ela, mas estava sendo observado, eu nem sabia, aquela semana para mim foi tão comum, aquele tempo foi tão normal, foi tão tranquilo, eu vivi, trabalhei, estava frequentando a igreja, fazia o meu devocional, mas não era aquele pico de grandiosidade que eu já vivi de relacionamento com Deus em outras fases da minha vida. Mas estava sendo observado. Sem eu saber, eu já estava deixando um legado de salvação na vida daquela menina. Eu quero te dizer que você pode não saber hoje, mas daqui a anos você vai descobrir qual foi o seu papel na vida de outros e como foi importante eles terem observado a sua vida. Amém. O jeito que você vive para Cristo, como que da fraqueza você tira forças. Como de que de Cristo você tira motivação. Você está deixando um legado de salvação e de encontro com Deus na vida do outro. Amém. Paulo falou isso para Timóteo. E eu li ontem, eu não me canso de repetir esse versículo. Paulo falou para a igreja de Filipos, olha, espero em breve mandar Timóteo, porque ninguém eu acho igual conta, que cuide da alma de vocês. Timóteo era interessado na alma do próximo. E aí ele continua e diz assim, porque cada um busca o que é seu, mas poucos o que é de Cristo. Carinho com a alma do próximo, interesse na alma do próximo, amor ao próximo, desejar ser um legado na vida do próximo. Esse é o segredo, essa é a força. Deus está fazendo alguma coisa com a minha vida. Deus está usando a minha vida para alimentar outra pessoa. Essa ideia de legado, irmãos, essa ideia de que nós estamos desenvolvendo o papel na vida de alguém, o amor ao próximo,
faz a gente continuar apesar do cansaço, apesar do estresse, apesar das dores da vida. É um legado. Pastor, o senhor sabe, as pessoas elas nem querem me ouvir mais. Elas estão vendo as suas atitudes. Elas estão te admirando no seu silêncio. Elas percebem que você tem motivos de sobra para reclamar, mas percebem que você confia em um Deus, o único e verdadeiro Deus, e que nele você tem paciência, fé e calma, porque sabe que Ele está trabalhando em seu favor. Amém. Irmãos, como isso fala? Isso fala de maneiras que talvez você nunca vai saber um dia. Existem tantos testemunhos. Tem um pastor bem famoso chamado John Piper. Ele era um atleta, ele era mundano, ele era ímpio, e ele foi parar no hospital. Naquele hospital ele ouviu uma pregação por rádio e se converteu. E ele é hoje um dos maiores pastores que esse mundo já viu. Uma pregação bíblica e poderosa. E aquele homem que pregou na rádio jamais soube que John Piper se converteu através da vida dele. Quando você chegar no céu, irmãos, quando você chegar no céu, irmã, você vai ter uma grande surpresa de saber quanta gente você trouxe junto com você, sem saber. Sem saber. Eu quero contar com os que eu já ganhei para Jesus, sabendo, mas em nome de Jesus eu quero contar com aqueles também que eu ganhei para Jesus sem saber. Amém, queridos? Então, primeiro, Deus vai te dar direções específicas na sua vida. Segundo, você está deixando um legado. Terceiro, Deus diz aqui no 18: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. A época de Elias era uma época muito parecida com hoje. Era uma época de idolatria. Era uma época de pecado. Era uma época onde as pessoas estavam se afastando de Deus. Muito parecido com a nossa época hoje. Se a gente sai para fora, nós vemos as pessoas se afastando de Deus. Nós vemos as pessoas na idolatria. Nós vemos as pessoas buscando seus próprios interesses, egoístas. As meninas com saias cada vez mais curtas para chamar a atenção dos homens. Os garotos sensuais usam drogas e se gabam no dinheiro que tem ou nos carros que tem. Nós vemos hoje cada um para o seu próprio caminho e ficando longe de Deus. Mas eu quero te dizer também que Deus ainda tem os seus. Deus ainda tem a igreja que Ele escolheu, que Ele perdoou, que Ele trouxe para si e que Ele projetou para andar com você também. A igreja é o lugar, é o grupo de pessoas aonde você vai conseguir motivação, força e paciência para você poder vencer o seu cansaço e o seu estresse. Deus criou a igreja, irmão. Às vezes se você está cansado, se você está triste, estressado, sabe por que é? Porque você não vem buscar apoio na igreja de Cristo. Existem pessoas aqui ao seu redor, dispostas a caminhar com você. Você está com Deus, mas não só com Deus, você também está com a igreja de Deus. Nós queremos ser igreja de Deus para você, e você tem que querer ser igreja de Deus na vida do próximo, e juntos nós vamos superar todo o cansaço, estresse e luta que a vida vinha oferecer. A igreja de Atos era uma igreja descrita ali no capítulo 2 como uma igreja que perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, comunhão, nas orações. Quando você ora junto com a igreja de Cristo, você tira forças para vencer o cansaço. Amém. Quando você busca consolo, comida, alimento na igreja de Cristo, você consegue força para vencer as lutas que você está enfrentando. Ninguém nasceu para ficar sozinho. É bom ter solitude, é bom ter momentos a sós com Deus, mas viver sozinho é um pecado contra si mesmo. Você está fazendo mal a você.
Quem é Deus? Nós aprendemos essa semana no seminário. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são Deus. Deus é três. Deus não vive em comunidade. Deus é uma comunidade. E Deus preparou você para ser imagem e semelhança dele. Quando ele formou o ser humano, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então Deus colocou um senso, um espírito de comunidade em você também, para você viver em comunidade, para você viver em comunhão com outros irmãos e irmãs que te querem bem. A igreja, irmãos, é a resposta para a sua vida, para você ser fortalecido. Amém. Nenhum cristão nasceu para ser cristão sozinho. Todos nós fomos gerados em Cristo Jesus para andarmos juntos. Moisés intercedia pelo povo, mas quando eles estavam perdendo e as suas mãos começaram a vacilar, 2 homens levantaram as suas mãos para ele continuar intercedendo. E sem aqueles 2 homens para levantar a sua mão, ele não teria conseguido interceder pelo povo. Pastor Ivan Carrara precisa de você para poder governar bem uma igreja. Eu preciso de você. Eu tenho uma notícia para te dar, você também precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos e continuarmos intercedendo. Irmãos, qual é a resposta para a fadiga? Qual é a resposta para o cansaço? Qual é a resposta para esse estresse emocional, espiritual? Pastor, eu já fui longe demais aqui, eu não sei mais para onde ir, eu estou cansado para lutar. Qual é a resposta para tudo isso? Se achegar a Deus e saber que a resposta que Ele tem para você é direção específica, sabedoria. Ele quer fazer de você um legado na vida do outro. E Ele quer que você ande como igreja, com a igreja, sendo igreja. Isso é algo muito sério. Você ainda tem tantas metas para atingir no seu pessoal. Você ainda tem tantas coisas que você quer realizar. Tanta coisa que você quer Deus fazer, que você quer ver Deus fazer na sua vida. É hora da gente fortalecer os nossos joelhos fracos. É hora da gente levantar a nossa mão para Deus e permitir que Ele venha sobre nós com o seu poder e com a sua autoridade. Queridos, vamos buscar a face de Deus. Vamos buscar quem Ele é. Eu sei que você anda cansado, eu sei que você anda cansado. Mas Deus quer te revigorar essa noite. Há consolo na oração. Há renovo na oração. Você vai orar comigo hoje. Eu quero orar com você. E quando você sair daqui por essas portas, você vai descansar em Deus, sabendo que Ele está operando. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águias. Que você confie no Senhor hoje. Vamos orar? Levante-se, fique de pé, em nome de Jesus.